1 Coríntios 13, versículo 11. A Escritura diz assim, já está projetado aqui também, para aqueles que ainda não acharam ou não tem Bíblia, você pode acompanhar por aqui. Mas a Bíblia diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Toma o teu assento e dê um glória a Deus. Aleluias. Como eu falei para você, quero trazer um entendimento para a sua vida, para que você não sofra, para que você não sofra mais. Às vezes a gente vê a igreja passando por situações tão tristes, tão complicadas, por causa que não entende algumas coisas da Escritura. Esse texto de Coríntios 13, 11, o apóstolo está falando de uma situação e de um momento em que ele está revelando como é que ele era. E ele diz que 3 coisas ou 3 áreas na vida dele acompanhavam ele. E ele precisou mudar em relação a essas 3 coisas. Qual é a primeira? Ele diz: quando eu era menino, eu falava como menino. Ele está dizendo que houve um tempo na vida dele que ele falava como menino. E às vezes na vida da igreja, na vida das pessoas, elas também são assim. As pessoas continuam falando como menino. Mas o que isso quer dizer? O que significa falar como menino? O que acontece no meio das crianças? O que acontece no meio daqueles que não têm tanto entendimento? Vários meninos entram em longas discussões, por exemplo, por causa de coisas muito simples. Talvez quando você era menino, você deve estar lembrando algumas coisas que você fez. Lembra alguma coisa, irmão? Faz tempo, né? Mas a gente lembra. O que você fazia quando você era menino? Brigava com os colegas, brigava com os irmãos, brigava na escola. O que se fazia? Chamava todo mundo para briga. O que se fazia quando você era menina? Você tinha atitudes de meninos? Quando a gente olha para os meninos hoje, a maioria deles tem atitudes tão pequenas. Tem meninos que, por exemplo, a vida deles é só jogar futebol. Diga-se de passagem, talvez o meu esteja incluído nisso, né? Só quer saber de futebol, não tá? Ah, tá lá atrás, achei que ele estava na salinha hoje. Tá lá, só quer saber de bola. O que fala? O que conversa sobre as coisas de menino? Agora é interessante que a Bíblia diz assim, que como nós falamos, as coisas acontecem na nossa vida. Tanto que o livro de Provérbios diz: assim como o homem imagina no seu coração, assim é as coisas sobre ele. A outra coisa que a Bíblia nos ensina no livro de Lucas, a Bíblia diz que depois que você crê, que você acredita em algo da Escritura, do que Deus fez, você dá uma palavra e o mal vai embora. Como nós fizemos agora há pouco aqui, sobre a vida desses irmãos, sobre a vida da igreja. Então nós estamos dando uma palavra, mas não uma palavra como meninos mais. Quando a Bíblia está falando de menino, não é só da questão de estatura, mas está falando de maturidade. E esta é a razão pela qual a maioria da igreja não consegue romper. Muito bem. A Bíblia também diz que na época de menino, ele sentia como menino. E o que mais? Pensava como menino. Essas 3 coisas na nossa vida precisam estar muito bem estabelecidas. Você precisa responder para você mesmo. Se você ainda fala como menino, sente como menino, e se você pensa como menino. Ou seja, você precisa responder para você mesmo se você ainda é imaturo.
E aqui o texto diz: mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Olha para alguém que está do seu lado e diga assim para ele ou para ela: deixa de ser menino ou menina. Sabe por que eu falei que isso é um problema na vida da igreja? Porque a igreja caminha há muito tempo, as pessoas vêm para a igreja, recebem palavras extraordinárias na vida delas, mas as pessoas continuam insistindo em serem meninos, imaturos, e é por isso que a igreja não cresce. Você sabia que você é um homem, uma mulher, que Deus estabeleceu para colocar riquezas nas suas mãos? Você nunca viu isso na Bíblia? Mas essa é uma das áreas que Deus estabeleceu para você. A Bíblia diz que Jesus Cristo se fez pobre, para que os pobres se tornassem ricos e governassem, dominassem sobre a terra. Mas a igreja, de vez em quando, de vez em sempre, continua sendo miserável. E por que é que a igreja é miserável? Porque a igreja não tem entendimento, a maturidade não chega. E você tem quanto tempo de igreja? Anos de igreja você tem. Um tempo de igreja muito distante. Mas você continua o quê? Pensando como menino, agindo como menino, sentindo como menino e consequentemente falando como menino. E é impressionante como as pessoas têm dificuldade de assimilar essas coisas e viver. Não sabe falar, não sabe sentir, não sabe pensar. 3 coisas que não deixam a igreja avançar sobre a terra e não deixa você sair do lugar de estagnação que você se encontra. Porque às vezes você vê assim, um casal, um jovem, que numa área ele está voando, mas na outra ele está parado. Está assim, ó. Quando a gente aconselha as pessoas, a gente vê isso. Pessoa que entendeu as questões das finanças, por exemplo, elas romperam nisso e já estão vivendo um novo tempo. Mas na sua vida emocional, a pessoa sente ainda os sentimentos das emoções. E você não pode ficar nesse campo das emoções. E você não pode mais falar e agir como um menino imaturamente. E você deve estar perguntando: mas como é que eu faço para me mudar as minhas atitudes? Tudo que nós precisamos, tudo que você precisa para estabelecer as coisas na tua vida, estão reveladas nas Escrituras, na palavra. Vamos ver a primeira aí? Quem está com a Bíblia aberta? Que agora eu deixei a minha lá em cima. Ah não, mas está ali, né? Falava. Como que eu devo falar? Próximo texto, acho que é Efésios 5. Ou não? Esse é o primeiro que eu te passei? Ah, é esse mesmo, que tem que ler o 19. O que ele diz ali? E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução ou contenda, mas enchei-vos do Espírito. Isso é só para dar base. 19. Falando. O quê? Falando. A Bíblia revela para você o teu jeito de falar. O apóstolo diz que um tempo na vida dele ele falava como menino, mas ele mudou o jeito de falar. E agora ele está ensinando, porque quem escreveu essa carta também é ele. O que ele está dizendo? A maneira que o crente, que a pessoa que crê em Deus deve falar. Qual é? Falando entre vós em salmos, e o que mais? Em hinos, e cânticos espirituais, e cantando, e salmodiando ao Senhor ao vosso coração. Eu vou fazer uma pergunta para você. O que é que as pessoas falam nos seus, um bando de crente, um monte de crente que se reúne, o que é que elas falam? Salmos? Mas nem aqui nem na China. As pessoas falam sobre tudo. No grupo de jovens, os piá falam sobre meninas, as meninas falam sobre piá. No grupo dos homens, fala sobre um monte de coisa, sobre negócio, mas não tem nenhuma palavra numa reunião de crentes, aonde eles vão falar sobre os salmos, sobre as coisas espirituais. E daí as pessoas não sabem, porque é que elas não avançam em algumas áreas e estão há anos lidando com essas áreas. Por que você está vivendo a vida que você está vivendo?
Por que você não avançou ainda? Por que Deus não colocou, não te estabeleceu ainda? Porque você não aprendeu a falar. Você precisa aprender a falar. 10 mulheres no salão de beleza, todas crentes. O que elas estão falando? Aleluias, glória a Deus. Será? O que eu estou falando? O que a Bíblia está nos instruindo? É que no momento que se reúne mulheres para se arrumar, homens, jovens, a comunhão que existe entre os irmãos, o que se espera? É que pelo menos alguém tenha alguma coisa para contar. É isso que a Bíblia está dizendo. Os salmos, quais são os salmos? Então você vai ficar falando lá do Salmo 23, do Salmo 13, do Salmo 150? Não, você vai fazer como ele fez. Quem escreveu os salmos está dizendo: ó Deus, Tu és o Deus que me livrou, me tirou das mãos dos meus inimigos. Senhor, eu vou escrever um negócio aqui para o Senhor. Eu estava num poço de tremedal de lama, o Senhor me tirou de lá, me firmou os passos, colocou um cântico novo nos meus lábios. O que o Davi está falando? Sobre as coisas que o Deus dele fez na vida dele. Então nós precisamos aprender a falar. Dá para irmos um pouquinho mais à frente? Dá sim. Em 1000 palavras que na sua casa, pai, mãe e filhos conversam, quantas são espirituais? Quantas são milagre? Quantas é direção de Deus? No café da manhã, da tarde, do almoço, no almoço de domingo, você instruiu alguém hoje? Hoje nós estávamos sentados no almoço de domingo em família, e eu estava trazendo uma direção. Quem quer escutar, que escute. Quem quer obedecer, que obedeça. Mas são direções que Deus estava falando comigo e dizendo: é assim que precisa agir. Mas a igreja não age dessa forma. Por quê? Porque os crentes não se reúnem mais. Perdeu-se o costume de fazer isso. Não é mais costume no nosso tempo. Mas por que não é mais costume? Porque mudou a cultura. O povo está sendo doutrinado diferentemente. Porque tem muita informação, muita coisa para conversar. Não é que nós não podemos conversar sobre política. Eu falo sobre política, sobre esporte, falo. Mas isso não é mais importante do que as coisas que Deus tem na minha vida. Quando nós somos chamados para visitar alguém, ou quando a gente senta para conversar com algumas pessoas, nós sempre contamos dos milagres que Deus fez na nossa vida. Coisas espirituais, cânticos espirituais. E é isso que precisamos falar entre vós. Entre quem? Entre os crentes. Essa carta de Efésios foi escrita para os efésios, crentes. Os crentes faziam uma confusão. Você quer falar de coisas espirituais com pessoas que não entendem. O povo lá de fora, com os cabeça dura espiritualmente falando, eles não entendem o que está falando. E quando tem que falar das coisas espirituais com as pessoas que vão edificar-se na fé, não falam. Está trocado, você precisa aprender a falar. Esse homem disse: quando eu era menino, eu falava as coisas de menino, eu vivia lá. Qual que é a segunda? Agora acho que ela fechou, acho que ela não tem como ela... Falava, agora pensava? Sentia, né? E como que eu devo sentir? Sentimento está ligado às questões relacionadas às emoções. A área que derruba muita gente, muito crente mal resolvido dentro da igreja. O que existe de pessoas mal resolvidas? Gente, tem um monte de gente que deveria estar aqui pregando, nos ajudando na obra. Não tem como contar com eles, não é verdade, pastora? Por quê? Porque são pessoas feridas. Alguém fala da família, a mulher se intromete, pega a causa lá, vai briga em Facebook, veja isso. Vocês verem isso direto. O pai se envolve, defende o filho, brigam. O que é isso? Sentimento, pessoas governadas, dominadas pelas emoções. Você não é um ser emocional, você é um ser espiritual. Por isso que você nasceu de novo, bebê. Quando você recebeu Jesus Cristo, ou melhor, quando Jesus Cristo recebeu você, Ele fez você novo. Não é verdade? Vocês eram bem mais ruinzinhos, não eram? Essa pessoa que está do teu lado não era ruim antes de Jesus Cristo? Era ruim pra caramba.
Era ruim para dar conta. Mas Deus mudou a vida dela. Transformou a vida dela. Fez dele um novo homem, uma nova mulher. Por quê? Porque existe um ambiente, um lugar onde você não vai mais sentir com a tua mente. Sentir com a mente carnal. Nós não temos tempo para nós falar sobre isso, mas eu estava vendo. O apóstolo fala que você precisa deixar dessas coisas carnais, dos sentimentos carnais. Esse é um dos motivos que esta igreja, que este ministério não prega, não ensina e não faz cura de alma. Não sei se você já viu na Bíblia o que está escrito. As igrejas por aí, o povo por aí, a pastorada por aí, aleluia. Um monte de pastor por aí, o que ele faz? Cura de alma. Mas a Bíblia mandou matar a alma. Nós não curamos o que Deus mandou matar. A Bíblia não diz isso? Mortificai-vos as vossas mentes. Por quê? Porque o jeito carnal, humano que uma pessoa pensa, não leva ela às coisas espirituais. Leva ela às coisas naturais. E isso não transforma o homem, melhora. Mas Deus não veio para melhorar ninguém. Deus mandou Jesus Cristo para transformar você. Para você não ser mais esse ser que você era. Primeiro você ia para o inferno, Jesus te salvou. Já estamos no lucro. Segundo, você não sabia e não tinha como prosperar. Jesus te enriqueceu, é só você prestar atenção. Já está no lucro. Terceiro, Deus estabeleceu a autoridade para você. A Bíblia diz que Jesus Cristo venceu todos os espíritos. Jesus triunfou deles na cruz, para que você não precisasse lutar com eles. Outra coisa que não fazemos, as batalhas espirituais. Por que não fazemos? O que é que a Escritura fala? Que Jesus Cristo já venceu, que Jesus Cristo já lutou. Hebreus diz que quando você faz essas coisas, você está crucificando de novo o Filho de Deus. Você não está dando crédito, maneira de você pensar. Como você tem que pensar, como você tem que falar? Você tem que falar entre os irmãos, entre as pessoas. Falando entre vós em salmos. As maravilhas que Ele fez. Começamos com o quê? Qual que é a primeira relação lá? É que estou longe da minha Bíblia. É o falar? Isso aqui não é o segundo? Começamos com falar. Sentir. Nós não vimos o texto do sentir, né? Vamos lá. Acho que é Filipenses 4:8. Esse mesmo. Quanto ao mais, irmãos, instrução para a igreja. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Você não sabe em que pensar. Como que você pensa sobre os teus irmãos? Tudo que você pensa sobre os teus irmãos é verdadeiro? Às vezes não, quase sempre não. Você escuta algo que falaram a respeito dos teus irmãos e você já acredita. Mas isso não é puro, isso não é verdadeiro. Você sabe se isso é verdadeiro? Então você não deve nem ficar pensando, nem cogitar em pensar nessas coisas. Eu acho que a Johnson, ela está cantando desse jeito por causa que não cortou o cabelo. Olha o tamanho do cabelo, né? Será? E você já vai julgando. O que mais? Tudo que é honesto, tudo que é justo. É isso que ocupa o nosso pensamento? Ou você tem, nos teus negócios, você tem algum momento, algum tempo na tua vida, onde você pensa
diferente. Você sabe que tinha que agir dessa forma. Você sabe que o salário certo que devia pagar era dessa forma. Mas você pensa diferente. Isso não é justo. Deus está no caminho da justiça. Você, como funcionário, diz o quê? Ah, eu acho que essa patroa, que essa mulher está falando, está louca. Então eu vou fazer do meu jeito. Isso não é justo. Ele sabe por que ele está te instruindo para que você faça dessa forma. O que mais? Tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há virtude e se há algum louvor, nisso pensai. A grande pergunta que você tem que fazer para você mesmo agora: os teus pensamentos são dirigidos, são governados conforme essa lista? E muito mais, né? Porque aqui nós só trouxemos um versículo. Ou toda vez que você percebe que existe um pensamento vindo, que existe algo que está vindo na sua vida, para você fazer um negócio que seja errado, não seja verdade, para você ter a oportunidade de passar alguém para trás, tudo que é honesto, vem esses pensamentos na vida da pessoa: eu vou fazer um negócio, e nesse negócio, a cara daquele irmão, daquela irmã, é bem tongão, bem tongona. Eu acho que dá para tirar alguma vantagem aqui. Você não vê esses pensamentos? Vai vir esses pensamentos. Mas você precisa entender que é você que está em maturidade, em crescimento. E precisa mudar a maneira que você pensa. Se eu tivesse com aquele ou com aquela. Não vem esses pensamentos? Só se vocês são ET. Aqui ninguém é ET. Você precisa identificar isso. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Vamos ver mais um texto, acho que é Colossenses agora. Olha que regrinha, olha que caminho matemático. Mas eu não sei, como é que eu faço para mudar minha maneira de pensar? Eu não consigo controlar os meus pensamentos. Eu não consigo mudar isso. A Bíblia diz: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Verso 3. Porque já estáis mortos. Opa, aqui tem uma dica extraordinária. Ele está dizendo que se você pensa nas coisas aqui da terra, são só as coisas da terra que te governam, que tomam conta do teu pensamento todos os dias, todos os momentos, em todos os negócios, em todas as oportunidades que você tem. O que ele está dizendo? Que você está vivo. Porque ele diz: porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida onde? Em Cristo e em Deus. Esse é o lugar que você está, ou pelo menos deveríamos estar. Se você estiver em Deus. Vamos ver o 4 aqui antes de nós continuar. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. A Bíblia está dizendo que Deus colocou você num lugar aonde você vai passar a agir como Deus, agir como Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz que quando ele era menino, quando ele era criança, quando ele era imaturo, ele fazia todas essas coisas de menino. Então toda vez que você vê um irmão entrando em litígio com outro, em confusão com outro, esse irmão está falando, está pensando, está fazendo, está no lugar terreno, das coisas terrenas. Porque aqueles que já morreram, a Bíblia fala que eles estão escondidos. Volte lá no escondido, no 3, desse mesmo. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo. Existe uma maneira, existe um lugar onde todas essas coisas acontecem. Há umas 3 ou 4 ministrações atrás, acho que 3, nós aprendemos esse lugar, que Jesus Cristo é o nosso céu, não é isso? Nós aprendemos nesse lugar
que tudo que você precisa já está pronto em você, já está dentro de você. E por que é que essas coisas não se manifestam? Porque nós estamos agindo ainda como meninos. Olha, alguém que está do seu lado, me ajude a pregar e diga assim para essa pessoa com todo carinho: deixe de ser menino. Você precisa deixar de ser um menino. Você precisa deixar de ser criança espiritualmente. A igreja passa por diversos problemas. A igreja passa por diversas situações que ela não precisaria. Não foi assim que Deus projetou. As mulheres que têm esposo não conseguem entender o que Deus está falando através da vida desse homem. Por ela ser criança, infantil, não deixa o homem crescer, não deixa o esposo se desenvolver nas áreas. O homem vai fazer um negócio, o que ela diz? Ah, mas eu acho que não vai dar certo, mas eu acho que isso é uma coisa, não sei, a maneira humana de sentir. Se Deus deu a direção para ele, você precisa compreender que esse homem está dirigido por Deus, e não está mais agora com pensamentos de menino. Um grande mestre da palavra de Deus, que já faleceu, ele diz que o lugar mais rico que existe na terra, não são entre as pessoas mais ricas, entre as pessoas mais letradas, mas o lugar mais rico que existe na terra é o cemitério. Uma grande verdade que ele ensinou durante um bom tempo da vida dele, até que morreu num acidente de avião, uns 2 anos atrás. Por quê? Por causa das pessoas insistirem em não querer crescer. Elas não escrevem os livros que precisam, que Deus mandou você escrever. Aqui tem várias pessoas que Deus mandou escrever um livro, você nunca escreveu. Porque o que você disse? Ai, que medo, vai que não dá certo. Sentimento de menino. Os homens também são assim. A mulher tem algo de Deus para estabelecer um ministério, um chamado. O que ele diz? Ai, mas eu acho que vai custar demais, mas eu acho que vai ser difícil. Pensamento de menino. Vários negócios milionários, bilionários estão aqui nessa noite, estão aí para você que está nos acompanhando em toda a parte do mundo. Mas você nunca abriu o teu negócio, porque você pensa como um menino, sente como um menino e fala como um menino. Deus ensinou a igreja a falar. Quando você aprende na Escritura, a Bíblia diz que Jesus Cristo estava caminhando com os discípulos, passaram perto de uma árvore, e Jesus queria uma fruta daquela árvore, ele não tinha. E Jesus deu uma palavra sobre aquela árvore. Outro dia eles estão voltando do caminho, os discípulos dizem: oh mestre, a árvore que você amaldiçoou, acho que eles falam lá, ela se secou. E o que é que Jesus diz para eles? Se vocês acreditarem da mesma forma, vocês vão fazer estes sinais. Isso mudou? Não mudou. A mesma palavra que Deus deu para os discípulos, Deus deu para a igreja. A mesma autoridade que Deus deu para os discípulos, Deus deu para a igreja. E por que é que nós não entramos nisso? Porque nós insistimos em continuar como meninos, imaturos na nossa fé, imaturos na nossa maneira de andar. Deus já deu ideias extraordinárias para as pessoas. E por que é que elas não executaram? Porque tiveram medo. E medo é o quê? Uma maneira de sentir, algo da tua alma, do campo dos teus pensamentos. É lindo esse coro de bebê, não escute? Deixa que chore, foi profetizado. Ainda bem que é um povo que acredita. Deus trouxe sobre a igreja
deu para a igreja a condição dela se estabelecer para resolver todas as coisas. Está chegando agora uma época eleitoral, né, no nosso país. E muitas pessoas transferem a expectativa numa pessoa, né, no presidente, no próximo presidente que vai vir, no próximo bancada do Senado, do Estado, do Federal, e assim por diante. Mas a expectativa da igreja nunca deveria estar nessas coisas. A igreja sabe como resolver. A igreja sabe como ajustar todas as coisas. Você vê político, tanto um A quanto o B, dizendo: eu vou resolver a situação da saúde, onde morreram 360 e poucas mil pessoas no Brasil, eu vou resolver dessa forma, fazendo mutirão, fazendo não sei o quê. Não vai. Mas se a igreja entendesse o seu papel, a sua função, a igreja tem o poder de Deus para orar, para ungir a vida das pessoas e liberar elas da enfermidade. Isso está sobre você, mas nós não acreditamos, nós continuamos imaturos. O apóstolo Paulo disse que teve uma época na vida dele, que ele falava como menino, pensava como menino, agia como menino, mas quando ele cresceu, ele veio a ser homem, ele está falando de maturidade, ele diz assim: eu deixei das coisas de menino. Qual que é o problema da igreja? Não deixa. A igreja não deixa das coisas de menino. Mas eu não acho que é bem assim. Está escrito, Deus falou com você, então é bem assim. Sim, senhor e sim, senhora. Você precisa acreditar. Pergunte para as pessoas que vieram aqui à frente, pergunte para qualquer uma delas, que agora não estou identificando todas elas. Das que estavam com dores, se elas ainda estão com dores, desapareceu. Não desapareceu? Está conversando ali. Olha lá, seu Luiz, cadê a dor das costas, Albi? Cadê? Sumiu? Vem aqui. Vem aqui. Aleluia! Pode subir, vai aqui, vem aqui. Estava com dores aonde? Nas costas, doía muito. E ainda essa semana, na quinta à noite, para amanhecer sexta-feira, eu tive que tomar injeção e ir para o soro. E eu caí no chão e eu quase não consegui levantar mais. E agora eu posso fazer qualquer movimento, não dói. Estou curado. Extraordinário! Extraordinário! Isso, pode aplaudir ele. Nós começamos o culto de trás para frente hoje com um objetivo, um propósito. Essas coisas você precisa ver. Muito obrigado, meu querido. Vem cá, pode falar às vezes, né? A pessoa não pode falar, não quer falar. Não querer, vocês têm que querer, às vezes não podem, né? O que o senhor tinha? Estava com dores no começo do culto. Eu machuquei essa mão aqui faz uns 15 dias. E essa semana eu tive que fazer minha mudança, não aguentava nem pegar a parafusadeira para soltar um parafuso, e muito menos segurar. E cheguei com muita dor aqui. Agora já passou. Desapareceu. Claro que desapareceu. Quando que vai voltar essas dores para eles? Nunca mais. Nunca mais. Falei a um casal, a um grupo discipular na sexta-feira. Se vocês não verem mais os sinais de Deus na minha vida, no caso do meu grupo lá, pode ir para outro grupo ou para outra igreja. Por quê? Porque o que nós estamos ensinando é mentira, gente. Se não acontecerem essas coisas. Porque isso é o Evangelho. Muito obrigado, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Nunca mais volta a isso. Deus deu para a igreja toda a condição para ela viver em paz, para ela avançar na terra, para ela fazer a obra. Nós viemos para um culto. Os enfermos vão ser curados. Os doentes todos vão ser sarados. Se a pessoa estiver oprimida, espírito do cão, espírito do inferno que tiver na vida de uma pessoa, quando ela entra ali, vai embora, gente. Porque o poder de Deus está nesse lugar. Eu quero que você tenha aprendido, guardado no teu coração hoje, que Deus colocou para nós as condições para você resolver isso na sua vida. Tem muita coisa que está parado na sua vida, e você está orando por muitos anos diante de Deus. Não é culpa de Deus.
Você está orando errado. Falei para uma menina, uma moça no discipulado, ela está ali me olhando, né? Ela disse assim, se for da vontade de Deus, eu estou orando por isso, orando por aquilo. Eu falei, você está orando errado. Ela falou, como estou orando errado? Está orando errado. Ela falou, como assim? Eu falei, você está jogando para Deus algo que é para você fazer. Deus nunca vai responder essa oração sua. Nunca vai responder. Mas ela entendeu. E o que está fazendo? Vai orar corretamente, está orando corretamente. E os milagres que ela precisa vão acontecer. Então você recebeu hoje a instrução nesse lugar de que você precisa mudar o teu jeito de agir, mudar o teu jeito de pensar, mudar o teu jeito de falar e mudar o teu jeito de sentir. Vamos lá fazer isso. Então, mudar o jeito de pensar, mudar o jeito de sentir e mudar o jeito de falar. Não repetir? Acho que eu... Isso. Quem está com o texto aí? Volte lá, Mirelle. 11:13 de 1 Coríntios. Nós temos o socorro aqui, não precisamos errar. O apóstolo Paulo foi uma pessoa importante na Escritura? O que você acha? Sim ou não? Só ele escreveu 13 cartas do Novo Testamento. Só ele escreveu e estabeleceu a graça no meio do povo. E só ele entendeu e ensinou coisas que ninguém mais ensinou. Você precisa entender que precisa mudar o teu jeito de falar, sentir. Cadê o outro? Aqui mudou tudo. Sentir. Discorria. Meu Deus do céu. Falar, sentir e pensar. Falar, sentir e pensar. Engraçado, né? Se fosse pastor Silvio, garanto que essa versão não ia estar aqui, né? Então a maneira que Deus quer que nós aprendamos e mudemos a nossa maneira de agir. Por quê? Para que você seja abençoado. Porque quando nós insistimos em continuar imaturos, a graça, toda a graça, os benefícios da graça de Deus não vêm sobre nós. Posso dar um exemplo prático? Você está aqui orando há anos pelo teu familiar. Mas o que você diz? Ai, não sei não. Aquela velha, aquela minha mãe é tão dura de coração. Olha lá, ó. Não mudou a maneira de falar? Diga sim, aquela velha vai ser uma velha do coquinho, ou sem coquinho, e vai ser cheia do Espírito. Diga isso e creia nisso. Mas nós falamos, mas não sei, o meu pai bebendo tanto do jeito que bebe. Diga sim, o meu pai é um bêbado, mas Deus está mudando a história dele. Creia nisso e você vai ver o teu pai transformado. Nós precisamos aprender a falar. Você é um ser espiritual. Os discípulos disseram assim um dia para Jesus. Jesus comissionou eles e falou, vão, pregue o evangelho, expulse os demônios, cure os enfermos, ressuscite os mortos. E eles fizeram. E eles voltaram, faceirinho para Jesus Cristo, assobiandinho. Ei, mestre, como é que foi a obra? Jesus perguntando. E os discípulos, foi muito legal. Você não sabe. Quando o bicho daquele ficava lá, nós dávamos uma ordem. Eles iam embora, eles saíam. E eles estavam tudo faceiros. Jesus disse, ei, vem aqui, quero conversar com vocês. Eu quero que vocês se alegrem. Não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque o nome de vocês está escrito nos céus. Nos céus. As pessoas ensinam errado esse texto, né? Ensinaram que, porque o nome está escrito lá no livro da vida. A Bíblia não fala livro da vida nesse texto, fala nos céus. E mais, o que Jesus diz? Eu via os demônios caindo quando vocês expulsavam. Então, o que Jesus está ensinando para esses homens e para nós? A palavra que você dá no espiritual tem valor. Amém? Meia dúzia aqui da frente entendeu. Mas eu vou repetir. As palavras que você dá com entendimento, com maturidade, sabendo, elas têm valor. Então dê uma palavra sobre o teu marido.
E Deus vai mudar ele. Dê uma palavra sobre a tua esposa, e Deus vai mudar ela, transformar ela. Dê uma palavra sobre os teus filhos, e vai ser assim. Dê uma palavra sobre o teu futuro, e você não vai passar dele sem que aconteça o que você determinou. Isso é jeito de orar, gente. Isso é maneira diferente de pensar. Deus tem umas maneiras tão loucas de pensar, não é assim? Pedro deu uma demitida lá. Perguntaram para ele: vocês não vão pagar imposto? Porque aqui para entrar aqui tem que pagar imposto, porque tem que pagar imposto. Aí ele voltou para Jesus e ele falou assim: mestre, vocês estão querendo cobrar imposto, e eu já falei que nós vamos pagar. E Pedro diz o que para ele? Oreiudo. Em outras palavras, o que Jesus diz para ele? Pedro, os filhos não pagam imposto, é só os estrangeiros. Mas já que você deu a palavra, agora vai lá e pegue o peixe lá. E o primeiro que você pegar, pegue da garganta dele, da boca dele, tire o dinheiro para nós pagar. É umas coisas muito diferentes que Deus tem. Deus pensa muito diferente. Talvez por isso Isaías 55 está escrito assim: os pensamentos de Deus são mais altos, são maiores do que os meus. Uau! E são muito mais altos. Jesus Cristo disse umas palavras tão diferentes do que o povo falava. Quando Jesus Cristo ensinava a palavra de Deus nas sinagogas, a Bíblia diz assim que chegaram os mestres da lei, chegaram as pessoas e falaram assim: poxa, ele fala como quem tem autoridade. Era diferente, ele estava falando algo diferente. Você precisa entender que você é um crente, e as coisas que você fala ou precisam ser diferentes. Como é que você chega no teu negócio? Não sei, essa semana acho que não vai vender nada. Olha a crise, vamos esperar mudar o governo. Pois é, você vai fazer isso. Vai esperar mudar o governo e não vai mudar. Chegue lá, dê uma palavra. Diga. Nós estávamos ontem fazendo uma visita, ensinando um senhor com o Éder e com os missionários lá, o Amília Gislaine. E nós estávamos ensinando ele, dizendo assim: dê uma palavra, unja, use esse óleo que nós estamos te dando de presente e dê uma palavra no teu novo negócio. Se ele acreditar e fizer, gente, vai ser assim, porque eu acredito. O Éder eu sei que acredita, os missionários que estavam conosco acreditam nisso, eles têm dezenas de testemunhos nisso. Os crentes são diferentes, pensam diferente. Os crentes, sabe o que mais que eles têm diferente? Enxergam diferente. Crente enxerga coisas que ninguém enxerga. Deus visita você, traz um sonho, uma visão, e você vê lá que você está ficando rico. Faz uma semana eu sonhei que eu estava ficando rico. Não contei para vocês? Contei no discipulário, contei aqui. Falei: gente, sonhei que eu tinha 3 irmãos polacos, aleluias. Não sei o que aconteceu ali naquela família, mas Deus estava fazendo alguma coisa. Meu pai é negro. Sonhei que eu tinha 3 irmãos polacos, enormes assim, chegaram na minha casa e falaram assim: viemos aqui para dividir a herança. Escondemos até agora, mas não teve mais jeito. Você é nosso irmão, e agora está feito o testamento. Oh, glória! Aí eles falaram: nós vamos começar a dividir as terras. Daí disse que eu pensei assim: poxa, de terras, né? Terra. E eu falei assim: só que não, de certas terras nós vamos pegar aquela parte lá, tinha uma montanha assim. Falei: de certo, aquelas terras lá que eu estava enxergando. Um daqueles rapazes, aquele homem gordo assim, falou assim para mim, gordo e branco, falou assim para mim. Ele disse que eu tenho preconceito de gordo. É mentira, tá, gente? Aquele meu irmão falou assim para mim: não, as terras nossas que nós vamos dividir, que é a tua parte, vai ficar nessa aqui. Diz que olharam um plano assim, tudo, que era só, estava pronto para semear. Sabe o que eu levantei e falei para Deus? Falei: Deus, eu estou pronto. O Senhor sabe que faz tempo que conversamos sobre isso. E eu estou pronto, só me ensine. E me ajude, porque essas coisas não podem entrar no meu coração e me perder. Me ajude. Então no céu já aconteceu. Eu creio nessas coisas. Eu creio nessas coisas. Você não crê que você pode amanhã ser rica, menina? Claro que tem que crer. Creia. Deus dá uma ideia para você piar isso, vai ver. Ou dá uma ideia para você? Não, você vai ser rico. Os crentes têm que aprender a pensar diferente, crer diferente, enxergar diferente, falar diferente. Paulo diz assim: eu era piazinho, fazia as coisas piazinho, mas agora eu sou diferente. E olha o que esse homem fez. Pregou em tudo que é lugar.
entrou no meio de judeus, entrou no meio de gentil, entrou no meio de circunciso, foi para o meio dos doentes, e aonde esse homem estava, as atitudes dele eram diferentes. O que ele fazia era diferente. Você precisa acreditar nessas coisas, porque senão o evangelho que você está vivendo é uma religião. E disso, gente, o mundo está cheio. Tem muitas religiões, muitas. Tem bastante igreja bonita, na nossa cidade mesmo tem. Tem um monte de homens eloquentes, tem um monte de gente assim. Mas que vivem na mesmice desde sempre. A vida nunca mudou, a família nunca mudou, continuam destruídos, continuam com as finanças destruídas. Eu instruo as pessoas sempre nesse lugar. Sobre as finanças, sobre a salvação, sobre a cura. Aquelas que seguem o que a gente fala, gente, estão prosperando. Mas tem uns que não obedecem. Tudo está dentro da pessoa, está com a pessoa já. Mas ela insiste em pensar do mesmo jeito, falar ainda só as coisas negativas. Comece a falar, a pregar que o teu marido vai ser o melhor homem do mundo. Vai ser, que essa mulher que está com você, teus filhos. Enfim, tudo aquilo que você precisa. Aqui tem exemplos de pessoas que começaram a acreditar nessas coisas. Eu poderia chamar aqui para dar alguns testemunhos. Pessoas que Deus mudou a história delas. Deus transformou elas completamente. Não só salvou, mas transformou elas. Muitos aqui, há 2, 3, 4 anos atrás, eram terríveis. Na sua vida familiar, nas suas finanças, no seu jeito de agir. Você era uma pessoa ruim. Uma das meninas do discipulado me mandou uma mensagem essa semana. Existe algo que ela está ajustando. E ela disse assim, ai, pastor, não está fácil. Não está fácil. Não sei como é que eu vou fazer. Falei, Deus está te preparando. Deus está mudando você. Esqueça essa pessoa que está cutucando aí. Geralmente as pessoas não entendem porque que começa um chato, um xarope, pegar no pé da pessoa. É para que você acorde. É para que você mude, para ver se você já mudou o teu jeito de sentir. Uns anos atrás, dava para falar algumas coisas para vocês? Não dava. Vocês ficavam extremamente bravos. Magoados, então. No seu casamento, o que vocês conversam hoje é a mesma coisa que 10, 12, 15 anos atrás? Não é. Por que mudou? O que mudou? O tempo foi trazendo maturidade. Você se tornou uma mulher melhor. Né? Eu me tornei um homem melhor. Né? Acho impressionante como não concorda com a gente, né? Mas então vai ser. Aleluia. Vou lançar outra palavra, né? Mas você já mudou um monte. Por quê? Porque você mudou a tua maneira de pensar. Você cresceu. Você não é mais aquele menino, aquela menina. Fique em pé, você que quer que Deus continue agindo na sua vida. Para que você receba tudo o que Deus tem para você. Dele precisa mexer em algumas áreas da sua vida. Para alguns aqui é a maneira de pensar. Você tem pensado como um menino. Só pensa em futebol. Só pensa em brincadeira. Só pensa em coisas pequenas. Só pensa em coisas erradas. Só pensa em fazer o mal. Só pensa em desonestidade. Só pensa em passar alguém para trás. Isso é pensamento de menino. Isso não vai levar você para o futuro dentro de uma boa caminhada. Isso não é bom, isso não é legal. Outros aqui precisam mudar a sua maneira como sentem. E você vai se tornando, com o passar do tempo, igual a Jesus Cristo. Jesus Cristo nunca se ofendeu. Por isso que ele ora, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Porque ele nunca se ofendeu. Você é ofendido ainda? Ofendidinha? Ofendido? Não dá para falar nada. Deus precisa mudar a tua maneira de sentir. E Ele vai mudar a tua maneira de sentir se você falar, Deus, eu preciso disso. Eu preciso que essa área da minha vida seja transformada. Deus, eu estou enxergando muito perto, muito pequeno. Eu preciso que o Senhor mude a minha maneira de ver. Deus, eu tenho caminhado em caminhos muito tortuosos. Eu preciso que o Senhor mude a minha maneira de caminhar. Eu quero ter um encontro com o Senhor. O Senhor mude a minha maneira de caminhar. Há pessoas aqui que estão com as suas finanças arrebentadas.
Você precisa dizer: Deus, eu preciso que o Senhor mude a minha maneira de lidar com as finanças, Deus. O teu salário já subiu 3 vezes e você continua na pior. Então o problema não é de Deus, meu irmão. É a maneira que você está lidando com isso. Pode ter certeza. Diga para Deus: Deus, mude a minha maneira de lidar com o dinheiro, Deus. Eu tenho um ídolo no meu coração, não consigo lidar com isso. Eu trabalho para o meu dinheiro. Eu trabalho pela minha posição. Deus, mude a maneira de eu ser. Transforme isso no meu coração. Você que tem visto as coisas muito pequenininhas, diga: Deus, transforme minha maneira de ver. Eu quero enxergar, Deus, conforme a tua escritura diz, conforme a tua palavra diz. A tua palavra diz que eu sou cabeça, que o Senhor me colocou como cabeça, não cauda. Não cauda, isso é para o povo de Deus. Diga: Deus, transforme a minha maneira de me ver. Transforme a minha vida, Deus. Transforme a minha vida, eu preciso do Senhor. Enquanto nós vamos cantando, vá dizendo para Deus. E você vai lembrar, vai vir coisas na tua cabeça, vai dizer: poxa, essa área eu tenho que mudar? É sim, é essa que está vindo na sua cabeça, nos seus pensamentos agora. A maneira que você tem tratado a sua esposa, Deus vai dizer que você tem que mudar a maneira de agir. Diga: Deus, não consigo, me ajude. E o Espírito Santo de Deus vai agir no teu coração, vai agir na sua vida. Você tem pessoas aqui extremamente grossas com os parentes. Deus, me ajude, eu preciso da tua ajuda, Deus. Socorro, Senhor. Socorre-me, Senhor.